Olá, começando mais um programa Papo Coach. E esse programa especial, além da nossa convidada, nossa amiga fantástica aqui, a gente vai falar dela, calma aí. Mas a gente está comemorando, sabe o que, gente? A gente hoje, nesse programa, a gente também está na rede Fox, Fox Mundo. Então, a gente está com muita satisfação, muita alegria de estar nessa nova linha de trabalho. E tudo graças a vocês que nos assistem, que compartilham, que deixam comentários para a gente, que é muito importante. E continuamos também, e continuamos agradecendo a todo mundo que nos vê pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade, Pouso Alegre, que também são muito importantes para a gente nesse momento. Então, é com muita satisfação que a gente agrega mais a Rede Fox no programa Papo Coach agora. E aproveitando para deixar para vocês ainda as nossas mídias sociais, @hajacerto. Instagram, Facebook, YouTube. Se você não faz parte, vai lá e se inscreve e marca o sininho para sempre receber as notificações. Gente, e hoje a gente trouxe nossa amiga Tula Aquino. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Aldrin. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, que vai acrescentar muita informação e algumas novidades para o nosso público. Ah, sem dúvida. Gente, essa querida aqui, e a gente trouxe ela para falar, a Tula é advogada. E a gente trouxe ela para falar justamente nesse cenário, a gente vem muito abordando aqui no programa, com as mulheres, dessa disputa. Eu sempre brinco que é o seguinte, quando Deus fez o homem, depois ele falou assim, vai dormir lá que eu vou arrumar uma confusão para você. E fez a mulher, né? Porque a gente não vive sem. E fez um negócio melhorado, né, gente? A mulher é muito superior ao homem. Não tem medo, não tem vergonha de falar isso. Né? A gente fica se esforçando para ser tão bom quanto, mas elas são mais fera que a gente. Só que existe mercados que são machistas, que são dominados, nem em termo machista, mas dominados pelos homens, né? Por questão de tempo, questão de tudo. E o próprio direito era um mercado assim. Né? Mudou muito. Hoje a gente vê muita advogada, né? Já conversei com várias aqui, várias amigas minhas aqui, mas é um mercado que, querendo ou não, ele tem muita incidência de homem também, né? Muito juiz, homem, muito, né? E só que aí é legal que é o seguinte, vocês têm a lei ao seu lado, né? Então hoje, mais do que nunca, você está resguardada disso, de como trabalhar. Porque além da sua competência, você tem que ter esse jogo de cintura, né? Como é que é isso nesse mercado, não vou falar machista, mas dominado pelos homens? Verdade. O direito, por si só, ele trabalha com vários aspectos. O aspecto da lei propriamente dita, o aspecto da justiça, e nós precisamos ter imposição de voz, a gente precisa se posicionar, a gente tem que conversar com autoridades, coisas que não falavam para a gente na faculdade de Direito. Então, nós aprendíamos o conteúdo programático, as leis, as normas, a compreensão, a filosofia, a hermenêutica, mas não diziam como que seria o contato com o cliente, como que seria esse contato externo, como que se daria uma audiência junto a alguma autoridade, porque nós sim tratamos com autoridades. Por vezes, juízes, homens, mulheres, promotores, promotoras, defensores públicos. Então, é uma gama de possibilidades. E a partir disso, nós tratamos também de domínio, de poder. Né? E o poder, ele é muito atraente. E óbvio que existem aí alguns embates naturais da profissão, mas a gente começa a observar também alguns embates que estão fora do contexto profissional, e sim a questão da competitividade, da concorrência, também ligada às colegas, né? A advocacia por si só, eu falo pela advocacia, é um ramo altamente competitivo, e nós temos, sim, esses embates dentro e algumas questões fora ligadas a essa concorrência para homens e mulheres. E como é que vem essa vontade de fazer direito, de ser uma advogada? Isso veio de onde? Gente, eu conheço a Tula da época de escola. Né? Verdade. Faz poucos anos, tá, gente? Nós estamos com 25 cada um. Então, assim, mas como é que veio isso lá, daquele remotamente? Você teve alguém que você admirou? Porque geralmente é assim, né? Eu admirei alguém e aí eu coloquei aquilo como referência. Verdade. Foi assim para você também? Foi, Aldrin. Eu não tenho propriamente familiares
do ramo do direito. Então, na sua família, você é a primeira advogada? Assim. Exato. Ah, legal. Eu tenho a minha madrinha, a tia Gláucia, um beijo para minha tia Gláucia, que ela iniciou esse caminho estudando na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette. Olha que legal. E isso eu estou falando na década de 80, e ela se formou. Mas ela tinha a família para cuidar, enfim, estamos falando de uma outra geração. Virou uma advogada do lar. Exatamente. Que é mais ou menos esse contexto também que a gente trabalha hoje, né? Uhum. Que a gente está falando, desenvolvendo hoje. E os anos se passaram, eu estava no 3º ano do Promove, né, em Sete Lagoas. Excelente, eu adorava. Maravilhoso, um abraço para todos, um carinho gigante por todos os que estiveram no Promove. É um carinho muito grande que eu tenho por eles. Eu também. E aí, como a maioria dos jovens, eu não tinha uma definição. E o meu pai sentou comigo e conversou, falou, filha, nós temos uma faculdade de Direito aqui na cidade, que era então a Fundação Monsenhor Messias, a FEM, e você não gostaria de experimentar? E eu havia iniciado o meu relacionamento, né, com o hoje atual ex-marido, onde a família inteira é constituída de profissionais do direito. Então, eu achei interessante fazer o vestibular. À época era o vestibular, hoje é um processo seletivo, era um vestibular até bem concorrido, por sinal. Nossa. Passei, fui aprovada e comecei. E foi a melhor orientação, a melhor sugestão do meu pai. Por isso que é importante a gente conversar com os nossos pais. Eles têm vivência, eles têm um olhar mais aguçado para o futuro, eles podem colaborar com a gente. Sem dúvida. E agradeço a ele. Só que deixa eu pôr um temperinho nisso aí. Uhum. Na visão do pai, eu vejo uma outra coisa também, porque eu acho que era a única faculdade que tinha em Sete Lagoas, né? Era. Então ele não queria que a filha dele passasse e fosse morar em outra cidade. Exatamente. Não tem isso também. Então, olha a inteligência, né? Ele soube conversar, não veio pela imposição. Não. Porque o que a gente vê muito hoje é assim, não, você vai fazer e ponto, acabou. Eu que mando, eu que estou pagando, né? Então, assim, isso não, goela abaixo não funciona, né? Não, então, é a pior fórmula para se adotar. Né? A melhor fórmula é aquela que você conversa, mostra os argumentos, mostra o seu carinho, porque é um carinho de família. E aí você... Qual vai ser o desgaste? Você vai fazer um vestibular como se fosse qualquer outro. E aí, sim, eu fui agraciada, fui aprovada. E foi um presente para mim, porque logo no primeiro dia da faculdade, eu tive aula com a professora Simone, onde o filho dela, o Ricardinho, se ele estiver vendo a gente, um beijo grande para ele, fomos colegas do Instituto Brasil. Nossa, que legal. Isso, outro dia, né? Tem pouco tempo. E ela, então, olhou o meu nome e falou, Tula Aquino? Eu falei, sou. E aí ela falou, olha, você foi colega do meu filho e tal, enfim. Mas ela deu a matéria TGE, Teoria Geral do Estado. Eu fiquei encantada. E a cada professor que chegava, a doutora Zorma, um encanto, doutora Zorma pediatra, que eu lembro dela desde pequena, dando ali as noções de direito civil. O Benjamin com direito constitucional, cada vez que eu encontrava o Marcelo Viana com processo civil, da qual eu me apaixonei, me especializei, e eu sou uma amante inveterada do processo civil. A partir disso eu me identifiquei e eu sei que aquilo me acompanharia para o resto da vida. E você sabe uma coisa interessante que você está falando? É o seguinte, os professores, eles eram tão engajados. Gente, não estou falando que o professor de hoje não é não, porque hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas se vitimizam muito fácil. Mas eles eram tão engajados que a gente apaixonava com a matéria, a gente queria seguir. Eu lembro que na biologia, no Promove, tinha um Ramon, né? Está atuando até hoje, né? Sempre. Ramon Lamar, um abraço, Ramon. Um abraço. E ele fazia a gente apaixonar com isso. Né? Verdade. Eu lembro que até história, a gente tinha o Emeraldo, que era de BH, o Emeraldo dava aula de história, a gente ficava assim, caramba, o cara entende, e o Ramon era a forma prática, o Ramon falava não sei o que, eu lembro que ele explicou um negócio que ficou marcado na minha vida de vasos comunicantes. Eu falei, caramba, que legal. Então os professores tinham isso, né? Eu acho que trabalhavam com tanto amor, verdade, que aquilo transcendia, né? Passava pra gente, era diferente. E isso também se aplica no direito. Você vê que tem advogado que simplesmente ele está lá para receber algum valor mensal. E você tem advogado que veste a camisa, que realmente defende o direito e faz isso aí. Né? Então, assim, eu acho que todo trabalho
tem isso, né? Fazer com amor, fazer o que gosta, né? Quando se faz o que gosta, não é trabalho, né? Exatamente, exatamente. Eu falo que eu realmente tive essa sorte na vida, porque eu preciso me dedicar com amor. Eu preciso dessa inspiração. Então, a advocacia, para mim, ela faz parte da minha vida como o alimento, como o ar. Ela me acompanha em tudo. Então, eu gosto de estudar, eu gosto de me debruçar nos livros, eu gosto de verificar as teses, eu gosto de analisar as provas, de conversar com os clientes, de acompanhar os processos, de dar as boas notícias, de entregar as notícias difíceis, de tentar fazer com que aquilo seja, pelo menos, menorado, né? As dificuldades que a vida às vezes nos impõe. Mas a gente tem que ter essa aproximação com a profissão. E a mesma coisa com os colegas de trabalho, né? Então, como nós temos a advocacia como um vetor onde se leva o problema, se leva o caso para a justiça resolver, diante de tantas autoridades e possibilidades, os colegas precisam também se entender. Aquele momento do acordo, aquele momento de se afastar a demanda, se afastar a briga e conversar entre profissionais, entre colegas de profissão, é extremamente importante. E muitas vezes nós temos essa aproximação e, por vezes, essa aproximação ela não acontece. E, às vezes, dentro dessa não aproximação, a gente observa alguma conotação onde se envolve uma relação de superioridade em relação ao outro. Então, é nesse ponto que, às vezes, a gente se depara com a questão da presença do machismo, né? Lembrando que o machismo nem sempre ele vem com uma roupagem imediata, ela não é evidente, ela vem nas entrelinhas. Então a gente precisa realmente ter essa consciência de que as coisas estão modificando. E isso você está falando das entrelinhas, é a forma mais cruel, porque você acaba pensando que é uma coisa e é outra. Né? Então, se você não estiver atento, eu conversei aqui, mandar um beijo para elas também, as mulheres reais, né? A gente vai até fazer uma live com elas, gente, que o programa foi tão bom e foi tanta informação e tanta gente pedindo mais, que a gente vai fazer uma live e eu vou comunicar a vocês para vocês participarem, que a live porque o programa Papo Coach, ele dura só 30 minutos, né? E o papo é bom, no instantinho passa. Mas a live não, a live a gente vai se estender, vai vir muito assunto aí, a gente vai falar para vocês. E eu conversando com elas, e são casos de abuso, de tudo isso, e elas comentaram exatamente isso também no abuso. Porque quando existe um abuso, a pessoa não vem brigando, não vem... não, ele vem sutilmente. Né? E aquilo vai só... E aquele negócio, é o tal do cozinhar o sapo. Né? Você põe o sapo... Você sabe, gente, a história disso? Se você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma vasilha com água quente, o que ele vai fazer? Ele vai se debater e vai pular e vai vazar. Agora, se você colocar o sapo na água fria, colocar essa vasilha no fogão e ir esquentando, devagarzinho, o que vai acontecer com o sapo? Ele vai ficar ali, vai ficar gostosinho, está quentinho, até que ele cozinha e morre. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, tem gente que usa essa artimanha para conseguir o que quer. E são nessas pequenas coisas que a autoestima ela enfraquece, a tristeza domina, a infelicidade se coloca, e isso consolidado ao longo dos anos faz com que a pessoa comece a desenvolver estados depressivos, pense muitas vezes em autoextermínio. Então, eu já me deparei em casos no escritório, inúmeros casos ao longo desses quase 30 anos de profissão, mulheres, muitas vezes, que eu falo que elas vão com uma nuvem no olhar. Você não consegue identificar o olhar. Elas ficam praticamente desfiguradas. E a partir do momento em que elas tomam essa coragem e decidem por tomar atitudes, ao longo dos tempos que aquele processo segue, você verifica que aquela névoa do olhar ela vai se dissipando, ela vai saindo, e aí você vai vendo brilho no olho. Essa é a minha grande alegria, quando a cliente ou o cliente chegam no escritório por uma necessidade e eles conseguem reencontrar a alegria de viver, eles conseguem buscar novos caminhos. Então, eles começam a reencontrar a felicidade. Isso é impagável. Não tem honorário que pague esse tipo de sinalização para mim. Ô Tula, e você, como mulher, como advogada, que vê tudo isso, que participa disso aí, que você acaba vivenciando isso junto com a sua cliente, né?
O que você falaria, desculpa, para as mulheres que estão nos vendo agora, em geral, né? Para que ela não deixe isso acontecer, para que ela não deixe o sapinho lá na água começando a ferver, entendeu? Porque são sutis, né? Sim. E tem muita gente que chega num grau elevado e mantém aquele relacionamento ruim, porque tem questão financeira, tem a família, né? E aí é aquele negócio da camisa que eu te falei, seja bom em desculpas e você não vai ser bom em mais nada. Exato. Então o ser humano está se especializando em desculpador, né? Cada vez melhor as desculpas. Então essas mulheres, acontece com homem também, né? Sim. Que passam nesse relacionamento assim, o que você conseguiria citar para elas, pela sua vivência, por ser mulher também, de como que evitar isso, chegar nesse ponto? Exato. Porque na hora que chega nesse ponto dessa névoa, você já não consegue enxergar mais nada, né? Aí que vem a depressão, vem tudo isso, né? Perfeito, E como é que você consegue dar uma dica? Uma primeira dica: ouça atentamente a sua intuição. Mulheres são, por natureza, intuitivas. Se atentem às emoções. Se algo não caiu bem aos seus ouvidos, se disseram algo de maneira que você não gostou, entenda por que você não gostou. Nós temos as respostas dentro de nós mesmas. É a maior contribuição que eu posso fazer por essas pessoas, por essas mulheres, homens e mulheres. Mais mulheres, sim, elas são em grande maioria. Não são apenas maioria, grande maioria. E no segundo momento, estabeleça um diálogo com aquele que entregou a frase maldita. Maldita de mal elaborada, de colocada nas entrelinhas. Estabeleça um limite. E eu falo, não é estabelecer um limite jogando batendo o pé na porta. Não precisa disso. É sentar educadamente e conversar. Entender os motivos. Porque hoje nós precisamos tomar um certo cuidado pela atuação por impulso, por ímpeto, por instinto, que não é intuição. Intuição tem a sua carga de inteligência. Que nem sempre leva a inteligência, né, nesse momento. Exatamente. O ímpeto está agregado à emoção. É aquele momento que você explode, estoura. Então, não faça isso. Converse de uma maneira direta, mostre o descontentamento e diga para parar. É dessa maneira que a gente precisa interromper esse ciclo vicioso. Porque ele aumenta. Não deixe aquilo ficar por debaixo do tapete. Eu seguro essa, eu seguro aquela, e daqui a pouco o seu tapete ele não consegue mais segurar e nem esconder a poeira que está por debaixo. Então, o que eu deixo aqui claramente, ouça a sua intuição e entenda por que você recebeu essa carga negativa, de que maneira e qual a resposta que você pode dar a essa pessoa que falou dessa maneira com você. Tula, e ao mesmo tempo, tipo assim, num relacionamento você às vezes tem que doar e às vezes você quer receber. Claro. É normal, faz parte, né? É uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. E eu brinco muito, eu gosto muito de trazer também para o relacionamento aquele livro A Arte da Guerra. Uhum. Que uma guerra são feitas de batalhas. E é lógico, se vamos imaginar, gente, que uma guerra é feita de 100 batalhas. Se eu ganhar a guerra, eu tenho que vencer mais batalhas do que perder. Né? Então vamos fazer assim, eu tenho que vencer 60 batalhas e posso perder 40. Uhum. Então beleza. O que é a inteligência que eu gosto de aplicar nisso? Se eu posso perder 40, eu posso escolher as batalhas que são menos importantes para me perder. É onde eu vou estar abrindo mão no relacionamento. Por exemplo, mulheres, aquele negócio do homem deixar a toalha na cama, se para você é uma batalha pequena, você fala assim, não, eu vou perder essa, mas o futebol dele de sexta-feira eu vou cortar. Entendeu? Vai dar uma confusãozinha, mas tudo bem. Né? Então, gente, isso aí é inteligência. Você não pode ganhar todas, senão você fica insuportável, dos dois lados. Né? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que fala assim, não, eu não abro mão de nada. Uhum. E aí é onde os relacionamentos terminam. Porque a pessoa não consegue conviver muito tempo naquele negócio, eu só dou. Exatamente. Né? É parceria cachorro e poste, né? Não funciona. É isso. Tula, e voltando para essa linha, que você no direito também trabalha muito com a área agrícola, pode falar assim, não? Sim, né? Sim, agronegócio. Agronegócios, né? Que está bombando há muito tempo já. E tem gente que acha que não, né? É absurdo, mas
Vamos lá. E aí é também um lugar de predominância do homem, né? Sim, sim. Só que existe um negócio seguinte, na hora que você está fazendo uma, vamos chamar de consultoria jurídica para uma pessoa dessa, é porque ele quer entender de uma coisa que ele não está entendendo. Exato. Senão, porque a regra do negócio dele, de repente, ele domina. Mas essa regra ele pode ser que não entenda. Então, ele te ouve mais naturalmente. Mas, ao mesmo tempo, também chegou uma mulher, né? Num ambiente de homem, né? E aí? E a mulher, gente, sabe o que é lindo nas mulheres? É porque é o seguinte, a mulher chega, por exemplo, a Tula me falou, se tiver que vestir botina, eu visto. É verdade. Né? Mas vai de batom, maquiada, com o cabelo arrumado. Isso mesmo. Não é isso? Não é isso? Isso mesmo. Então, assim, a mulher é aquela historinha. Ela até desce do salto, mas para entrar na botina. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas essa apresentação, ela mantém. Sim. E nesse mercado, como é que é isso? Você vê que chega um determinado momento que eles não mantêm isso ou não? Essa admiração, esse respeito é contínuo no agronegócio também? Perfeito. É um mundo completamente diferente. Eu sou civilista e trabalho também no agronegócio. Então, são clientelas com características muito próprias. Quando você trabalha para o agro, você trabalha com a natureza. E nós sabemos como é difícil, como é dispendioso, como que é a luta diária dos trabalhadores da terra, sejam eles produtores, sejam eles empresários, sejam eles funcionários. Então, é um tempo diferente do agro, né? E as demandas também. Então, quando eles vêm conversar, quando eles vão a uma consulta, o tipo de abordagem muda também. Eu tenho que fazer essa modificação, essa adequação, para que eles possam entender a minha linguagem, para que eu seja a mais acessível e didática possível para eles, e ao mesmo tempo mostrar, pode chegar aqui em mim, porque eu tenho os instrumentos necessários para a gente seguir adiante e conseguir aqui, pelo menos fazer atividade meio de qualidade, porque a advocacia é uma atividade meio, ela não é uma atividade fim. Sim. Nós levamos, então, todos os instrumentos para o judiciário ou para os órgãos administrativos em busca de um objetivo. E, graças a Deus, os objetivos eles têm sido conquistados. Não é você que cria o objetivo, né? Você ajuda a chegar naquele objetivo. Isso, né? Existe uma análise do caso, eu sou o primeiro filtro. O advogado, a advogada é o primeiro filtro para se levar a demanda até o judiciário, para se levar a demanda até o órgão administrativo, fiscalizador. Nós temos que ver a viabilidade daquilo, caso contrário, a gente pode entregar uma demanda falha, fraca, que vira ao contrário. Vai virar ao contrário e mais. Existe aí valor, existe aí um depósito de confiança, e existe sim o pagamento, existem despesas, então você tem que dar uma contrapartida de responsabilidade. Sim. Então a abordagem de fato modifica, mas até o presente momento eu nunca tive dificuldades, mas vem muito da postura também. A postura tem que ser adequada ao cliente que você está abraçando, ao cliente que você está tendo primeiro contato ou que está acompanhando naquele caso. E esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou muito disso de postura. Aí ela trabalha no mercado machista também, eu falei assim, pô, você recebe muita cantada? Ela falou assim, não. Eu falei, pô, mas como assim? Uma mulher bonita, anda arrumada, cheirosa, não é? Porque é justamente isso, é a postura. Exato. Né? Então, você sabe onde você enfia a cara, como diz o outro. Né? Então, assim, fica uma dica para os homens aí que respeitem mais as mulheres. Tá? E a gente como homem, está cada vez mais escasso. Né? Então, assim, e aí, gente, o que acontece? Existe homem e existe ogro. São coisas diferentes. Tá? Existe homem, existe macho, machão. Cara, o cara para ser homem não precisa ser machão. É verdade. Ele pode ser sutil. Aquilo que ela falou, no lado bom, é você saber contornar as coisas. Aí é a inteligência do homem. Exato. Né? Você conseguir o que você quer contornando, sem agressividade, sem nada disso. Tal. Tula, e na área civil também, que você vê aquele negócio já... em alguns casos já muito complexo, né, e tal. Sim, como é que você já teve algum caso que você falou, não, esse eu não quero pegar não, porque eu sei que está errado ali, eu não quero, alguma coisa assim, já teve isso? Quando vem com uma proposta absurda,
que eu falo proposta absurda é que não há amparo legal. Entendi. O cara quer que você faça mágica, né? Exato, quer que tire ali o coelho da cartola. Isso daí realmente não é o meu perfil, definitivamente não é o meu perfil. E eu entrego gentilmente ali e digo, olha, pode procurar outro profissional, mas nesse caso realmente eu não vejo possibilidade. E na maioria das vezes eles entendem, elas entendem também. Em outros casos, vão procurar, mas em menor quantidade. Eu acho que o importante é a gente trabalhar sempre com muita transparência, sabe, Alden? E a nossa credibilidade, ela se faz no boca a boca, ao longo do tempo. Então, nós criamos aí uma vida tentando formar, construir um perfil, né? Um perfil profissional da qual a gente sonha, a gente espera, a gente tem respeito e a gente tem admiração, para de repente jogar isso tudo na lata do lixo. Nossa, é muita responsabilidade. Tula, como eu te falei, olha só, quando o papo é bom, o tempo voa, né? A gente vai. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, e agora mudando o viés um pouquinho, justamente para a mulher, ou para o homem também, profissional, que precisa ser respeitado sem imposição. O que ele precisa fazer para ser respeitado sem imposição? E deixa também suas mídias sociais, para quem quiser conversar com você, te chamar para ver alguma coisa, até do jurídico também, fica à vontade. Obrigada, Aldrin. Desde já, muito obrigada pelo convite. Gostaria de deixar aqui algumas considerações. Primeiro, quanto à relação homem-mulher. Eu primo muito, eu acho que a relação homem-mulher, ela vem realmente como uma chave na fechadura. E nós temos tantas possibilidades de relações saudáveis juntos, né? Deus foi tão incrível, maravilhoso em criar duas espécies tão interessantes, que tem tantas possibilidades de fazer desse mundo um mundo melhor, e eu acho que a gente precisa se entender. Hoje o que falta talvez seja um entendimento maduro de conversas amenas, de entender qual é o seu ponto de vista, qual é o meu, qual o seu objetivo, qual é o seu, entender as criações. Querem juntar uniões estáveis, morar junto, querem casar, entendam que o namoro é a fase de prova, né? Então conversem, vejam se existe uma compatibilidade de criações. Combinem, né? Combinem tudo. Se né? combinem, exato. Existe um planejamento, o maior contrato da vida de vocês chama-se casamento, é do início ao fim. Ali pode ter bem comum, ali pode ter filhos. E cuidem desse projeto de vida, que é o maior projeto de vida que o ser humano pode ter. E, aproveitando para os profissionais, homens e mulheres também, a questão da postura, do entendimento, é o olho no olho, é querer entender o seu cliente, é estudar com afinco e sem economia. Busque compreender as possibilidades diante do caso concreto. Entregue as várias possibilidades, caso elas existam, ou opte por um caminho e mostre para ele os prós e contras. Então, seja um parceiro do seu cliente, uma parceira do seu cliente. Eu costumo dizer aos meus que o sucesso ele não foi só pelo escritório. O sucesso se deu porque houve uma dobradinha legal entre cliente e profissional. É essa dobradinha que precisa prevalecer. Demais. E isso aí, gente, ela não está falando só no jurídico, não. Ela está falando na indústria, em qualquer coisa. Se você vai desenvolver um projeto para alguém, aquela outra pessoa, que pode ser o cliente interno ou o cliente externo, coloca no lugar dele. O que você gostaria de receber? Exatamente. O que você gostaria de fazer? Yuli, como é que o pessoal te encontra? Qual que é o seu? Você tem Instagram? Como é que é? Ou tem um site? Fica à vontade aí, Tula. Tenho sim. Então, eu tenho 2 páginas no Facebook e 2 páginas no Instagram. Legal. Por que 2? Porque eu tenho curso de comunicação e oratória também. Olha, que legal. E... Depois nós vamos trazer você de volta para falar disso. Que isso é, gente, isso é demais. Porque, como é que o Didi falava? Quem não se comunica se estrumbica, né? Isso. Então... Chacrinha também falava muito isso. Aliás, Didi não, era o Chacrinha. Bem lembrado. Grande comunicador. Demais. Então, vamos lá, no Face tem o Tula Aquino, que é o pessoal, tem o Verbo... Está aparecendo aqui embaixo, ó. Verbo e Ação, e empresarial, Verbo e Ação, que é o da comunicação oratória, e o Sociedade Individual de Advocacia, que é o do escritório. E esses 3 do Face e do Instagram eu tenho do Verbo e Ação, chama-se Prof. Tula. Que legal. E o segundo do escritório, Sociedade Individual de Advocacia.
e também existem os sites que estão aí disponibilizados no Google. Ah, legal. Gente, então vai lá, pessoal que gostou. Vocês ficam depois me pedindo qual que é o telefone da Tula, não sei o que, tá, já vai aparecer para vocês aí. Tula, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Adorei. Eu também adorei. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você. Gente, a gente está chegando ao final de mais um programa e a gente, com muita alegria, que despede de todo mundo e deixando um grande abraço para todo mundo que nos viu aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade e agora também pela Rede Fox Mundo. Então, assim, é o programa Papo Coach chegando em mais lugares para ajudar mais pessoas e a gente fica muito feliz com isso, porque a gente sabe o trabalho que a gente está fazendo e que continua fazendo e sendo reconhecido. Muito obrigado a todo mundo. E você que nos segue nas mídias sociais, continua lá dando as suas colaborações, escrevendo, que se você não segue, entra logo, @hajacerto, venha para participar com a gente lá também. E o programa Papo Coach fica por aqui. E a gente agradece e deixa um grande abraço para todo mundo. E a gente se vê por aí, no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço. Tchau.